Olá, meus amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News, Brasil no Ponto TV. Estamos em dobradinhas, levando a informação aos quatro cantos do Brasil e do mundo, tá ok, gente? Então, deixe seu like, compartilhe. Nós estamos em homenagem ao... peraí. Sabe quem é esse cara aqui? Quem não conhece, vai conhecendo agora. Jair Messias Bolsonaro. E daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Então, acabou de dar uma entrevista agora para a Revista Oeste. Estávamos assistindo lá, que é para a gente comentar aqui também. Inclusive, já temos matéria sobre isso. Já tem matéria sobre isso. Então, gente, o que eu peço para vocês? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, é muito importante o seu compartilhamento. Eu sei que é muito difícil o canal de direita que crescer aqui no YouTube, é muito complicado, né? Não é tão fácil, não, como se a gente ficar em cima do muro, como tem outros canais aí, mas nós estamos lutando contra a maré, entendeu? Não estamos a favor da maré, nós estamos contra a maré. Mas está tudo bem, a gente não desiste nunca. Somos cristãos, somos evangélicos, somos, como é que diz? Somos cristãos. Afinal de contas, o Brasil é um país de cristão, entendeu? Já está, eu acho que depois de Israel, só o Brasil tem mais de 90% do povo brasileiro que é cristão. 10% deve ser, deixa para lá, não vou nem falar. Então eu peço aqui a sua inscrição, o seu compartilhamento, porque quando você dá o like, dá aquele joinha, aquele gostei, o que é que acontece? É espalhado para mais pessoas. Então, muita gente vai ver nosso vídeo. Mas se você vier aqui assistir a live e não der aquele like, o que é que vai acontecer? Pouca gente vai ver nosso conteúdo. Então, eu peço aqui com todo o carinho do mundo que você se inscreva no nosso canal. Se já for inscrito, se você continua lá dando aquele like, se você está recebendo as notificações aqui do YouTube, é muito importante isso também. Se quiser ajudar o canal, descrição do vídeo, tem nossas redes sociais e tem um Pix lá que você pode ajudar com a gente. Se você tiver uma empresa, quiser anunciar com a gente aqui, quiser fazer um negócio com a gente aqui, fazer um banner da sua empresa aqui atrás, é só você entrar em contato com a gente que a gente tem os mínimos detalhes. Compartilhe. Inscreva-se, é muito importante. Hoje temos notícia, estamos recheando notícias para todo mundo aí do Brasil. Com verdade, sempre usando o João 8:32. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Brasil no Ponto TV, Brasil no Ponto News. O Brasil no Ponto News é o canal fixo que a gente, toda segunda, quarta e sexta-feira, tem live nesse canal. Segunda, quartas e sexta-feira. Mas se de repente aconteceu uma coisa muito urgente assim, a gente faz uma live ali de urgente ali, meia-noite, 1h da manhã, de madrugada, se tiver uma coisa muito urgente. Mas do contrário, toda segunda, quarta e sexta-feira para trazer boas informações para vocês. A gente estamos aqui no horário que todos os jornais de todo o Brasil estão entrando no ar nesse exato momento, às 19 horas. Então, inscreva-se, compartilhe, tamo junto, tá ok? Muito boa noite, agora 19h29 no horário de Brasília. Começando essa transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News quanto no canal Brasil no Ponto TV. Inicialmente, peço o like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Nesse canal que, porventura, você estiver assistindo, né? Porque a gente retransmite essa live em outros canais de direita que se encontram aqui, ou aqui na descrição. Estamos em transmissões simultâneas. Canais esse que colocam Deus, o conservadorismo, família, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas no horário de Brasília, por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição. Também lembro que no artigo 5º é garantido justamente a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 7 de abril de 2025. Primeiro, a gente vai falar sobre Bolsonaro, né, que participou dessa mega manifestação na Paulista, né, que teve mais de 1 milhão de pessoas. Né. Primeiramente, vai falar sobre o discurso do Bolsonaro, né, seguidamente, vai falar sobre a participação dele na Revista Oeste, né, mais atualizações do PL da anistia. Por fim, a gente vai falar sobre o caso Felipe Martins, né? Inclusive, temos novidades sobre essa história, né?
Ditos temas, vamos à oração. Vamos orar, gente, vamos orar. Obrigado às pessoas que foram na Paulista, foi mais de 1 milhão de pessoas. Então, vamos orar por aquelas pessoas que estiveram ali, largaram aquele domingo na sua casa, junto à sua família, para ir para aquela manifestação, assim como teve umas 2 semanas atrás aqui no Rio de Janeiro. Então, gente, vamos lá, vamos orar. É importante a oração, porque Deus está conosco. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, por nós de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais. Estamos, gente, no WhatsApp. Entra lá, vai lá em atualização, você vai já Brasil no ponto news e Brasil no ponto TV, vai estar lá. Se você entrar no Instagram, está lá o canal Brasil no ponto news. Entre lá, e veja lá nossos vídeos lá. Inclusive já o vídeo do presidente lá, da manifestação de ontem. Então, deixa aquele like maneiro aqui pra gente aqui. Nós estamos em 2 canais aqui, que é Brasil no ponto TV, Brasil no ponto news. Deixa aquele like, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento, dá aquela levantada no nosso canal, é muito importante. Muito obrigado aos inscritos, muito obrigado às pessoas que não estão nas nossas redes sociais. Vamos aqui para o Salmo 102, a partir do versículo 1, já tá ok, gente? Vamos lá. 102, versículo 1. Senhor, ouve minha oração e chegue a ti o meu clamor. 105, versículo 1, tá ok? Vamos lá. Exatamente, né? Vamos, sem mais delongas, ao primeiro tema desta live. Bolsonaro diz que só psicopata golpe armado nos atos do 8 de janeiro. Pleno News, líder da direita, discursou em ato na Avenida Paulista. O eterno presidente Jair Bolsonaro participou nesse domingo de um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, em defesa da anistia aos envolvidos nas invasões do 8 de janeiro de 2000. Nos atos do 8 de janeiro de 2023. Em discurso, o político conservador afirmou que só um psicopata que aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro foi tentativa armada de golpe militar. Bolsonaro também citou o caso Débora Rodrigues, cabeleireira presa por pichar estátua à justiça no STF. Ela está em prisão domiciliar, mas pode ser condenada a 14 anos de prisão. Ele falou, abre aspas, não tem adjetivo para qualificar alguém que condena uma mãe. Fecha aspas. Disse o Bolsonaro. O líder da direita ainda criticou o TSE e afirmou ter sido vítima de um golpe nas eleições de 2022. Ele disse esperar que a nova composição da corte em 2026, sob presidência de André Mendonça, traga isenção e permita sua candidatura. Bolsonaro também ironizou os protestos da esquerda contra a anistia e afirmou o seguinte, abre aspas, eles ficaram sem essa guerra, né? Aliás, perderão essa guerra. A grande maioria do povo brasileiro entende as injustiças, fecha aspas. Ao final do discurso, Bolsonaro disse esperar ajuda internacional para reverter sua inelegibilidade, abre aspas. Tem esperança também que de fora venha algo para cá, fecha aspas, afirmou, citando a possível reeleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Pleno News. Vamos seguindo aqui, Pleno News também. Em inglês, Bolsonaro denuncia condenações de presos do 8 de janeiro. O eterno presidente denunciou condenação de 2 vendedores ambulantes, né? A gente até já falou sobre isso, falando sobre isso. Vamos falar novamente, né? Vamos opinar novamente, né? Enfim, Jair Bolsonaro, né? Fez um discurso neste domingo na Avenida Paulista, em São Paulo, e usou o inglês para criticar decisões do STF. Ele protestava contra a condenação de vendedores ambulantes que participaram nos atos do 8 de janeiro. Ele fez aqui um pronunciamento em inglês, né?
abre aspas, popcorn and ice cream sellers sentence for cope debt in Brasil, fecha aspas, disse Bolsonaro em inglês, né? Pleno News. Eduardo estima que 1 milhão de pessoas foram ao ato da Paulista. Deputado licenciado citou cálculo de jornalistas independentes dos Estados Unidos. Show de bola. De jornalistas independentes, quer dizer, independente. Repercussão internacional sobre essa manifestação do 8 de janeiro, né? Inclusive está no título. A Europa toda, hein? A imprensa internacional repercute essa manifestação pró-anistia, né? O deputado federal, licenciado Eduardo Bolsonaro, afirmou que jornalistas independentes dos Estados Unidos estimaram que haviam mais de 700 mil pessoas no ato pela anistia dos atos do 8 de janeiro, neste domingo, na Avenida Paulista, em São Paulo. Através da rede social X, o parlamentar escreveu, abre aspas, que não seria exagero que cerca de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de brasileiros, fecha aspas, estiveram na manifestação promovida pelo eterno presidente e seus aliados. O parlamentar se encontra atualmente sob solo norte-americano, a fim de se dedicar a buscar devidas sanções a violadores de direitos humanos, em referência ao ministro Alexandre de Moraes, relator de inquéritos que tem como alvo Bolsonaro e seus apoiadores. Pleno News. Vamos seguindo aqui, ó. Vídeo na Paulista. Manifestantes gritam fora Globo. Pleno News. Revista Oeste. Bolsonaro leva 11 vezes mais público que Boulos em manifestação na Avenida Paulista. Revista Oeste. Anistia ganha o mundo. Brasileiros protestam em Londres, Nova York e Zurique. Sabe onde fica o Zurique? Fica na Alemanha? Não, Suíça. Suíça? Né? Baita país, inclusive, né? Baita país, inclusive. Londres, Reino Unido, Nova York, Estados Unidos e Zurique, na Suíça. Né? Parabéns, Portanto, mobilizações no exterior ocorrem em apoio aos presos do 8 de janeiro e ampliam pressão por justiça no Brasil. Revista Oeste. Enfim, passado pelas matérias, vamos aos comentários. Vamos lá, gente. Eu acho o comentário, os três primeiros que todos os que falaram ali naquele momento, que foram citados cinco as pessoas, foi o Felipe Martins, Felipe Martins, Cila Malafaia, a primeira-dama, o Nicolas Bolsonaro. Foram 5 ou 6 que falar ali. Então, porque teve uma parte que aqui no Rio de Janeiro falou, o Magno, estava todo mundo ali. Tarcísio também falou. Tarcísio também, são 6. O que acontece? Acontece que os que falaram aqui no Rio de Janeiro, poucos falaram lá, mas estava todo mundo lá. Por quê? É obrigatório, porque após ali tem um lado onde fica a imprensa. A gente não vai, porque a gente até tem direito de participar disso aqui, dessa parte, para a gente ficar naquela parte só de imprensa, a gente até poderia ficar naquela parte. Tem pessoa que questiona por que a gente não fica naquele lado. A gente sempre fica no meio do povo, tá entendendo? Fica no meio do povão, tá entendendo? Fica no meio do povão. Então, o que acontece? Fica aquela parte que ali vai chegando as pessoas, vão dando entrevista. Então, eu vi várias entrevistas hoje na Revista Oeste a respeito disso aí. Eu quero dar parabéns à Revista Oeste, o pessoal lá da Revista Oeste fizeram uma transmissão sensacional, ao próprio Cila Malafaia, que é dono, que é responsável por organizar aquilo ali. Eu acho que ele teve aquele desacerto, mas tudo é perdoável, a gente pode errar, gente. Não é porque eu sou cristão que eu não posso errar. Eu acho que o Cila Malafaia ele deslizou ali, mas ele voltou atrás rapidinho, porque ele viu que a coisa ficou muito ruim, tá vendo? Mas ele organizou aqui no Rio de Janeiro, organizou lá em São Paulo, e foi muito bacana. Foi muito bacana. O que acontece? Eu acho que o Nicolas Ferreira fez eu vou falar assim por todos,
fez um muito emocionante, entendeu? No negócio dele, que ele falou que o Alexandre de Moraes se lascou, tá aí nos vídeos. Os vídeos têm milhares de curtidas lá no Instagram, tem milhares de curtidas lá nos canais onde eu postei esse vídeo, entendeu? Outro detalhe, a Michelle Bolsonaro, eu acho que foi o mais emocionante quando ela pediu ali naquele momento que as amigas, as mulheres, mostrassem o batom, que era a arma, né? Que era uma bazuca, aquilo ali, entendeu? Quer dizer, sabe? Quer dizer, gente, não, é uma coisa inacreditável, entendeu? O que acontece no nosso país. Golpe de quê? Anistia já, gente. Anistia essa pessoa. Os que não querem anistia, como o Zé Disseu, o próprio Lula, Dilma Rousseff, todo esse pessoal foram anistiados. Entendeu? E um detalhe, os próprios ministros do STF vão precisar dessa anistia, tá? Vão precisar. Pelo que a gente consta aqui, vão precisar dessa anistia. Por quê? Segundo a informação que a gente teve aqui, da Revista Oeste, Ana Paula, todo mundo lá, os vídeos já estão com o Trump. Já estão na Casa Branca. Jogaram ali o Bolsonaro agora numa fogueira para que ele falasse alguma coisa do que poderia acontecer vindo de fora. Porque ele falou na Paulista que a gente vai resolver a situação, mas vai vir algo muito forte de fora. Vamos embora. Então, o que acontece? Ele rodou e terminou não falando nada sobre isso. É melhor. Mas, segundo a informação que a Ana Paula ela fala mesmo, falou que esse vídeo da manifestação já está na mesa do Trump. Já está com o Trump. Tudo o que aconteceu ontem, no Rio de Janeiro, e que acontece aqui no... Inclusive, a fala falando sobre essa condenação que aconteceu. Ontem, na hora que estava tendo a manifestação, a turma lá estava recebendo, como é que é? A corte da China, sei lá de onde era, entendendo? Do entendendo? Quer dizer, uma corte da China? Acho que era a corte da China, não sei o que estava a China ou... O judiciário da China. Entendendo? Estava o judiciário da China, estava recebendo lá. O que acontece? Gente, a Paulista estava fervendo, mais de 1 milhão de pessoas estavam lá, como aqui no Rio de Janeiro foi mais de 1 milhão de pessoas, mas aí vem aquela história. Até a USP, né? A USP, o Datafolha, não, o Datafolha não, a Folha de São Paulo, sei lá, que falou que tinha 55 mil pessoas. Agora, um detalhe que aconteceu isso aqui. Segundo eles falaram, que foi a inteligência artificial que fez esse mapa para eles. Gente, a Paulista estava tomada, eu acho que deu mais gente até do que no Rio de Janeiro, certo? Eu acho que ficou meio a meio ali, pau a pau, 100% ali o Rio de Janeiro e São Paulo. O que acontece? Aí vem a USP falar que deu 55 mil pessoas. Quer dizer... 44 mil. 44, é vergonhoso, cara, é uma vergonha. Tá vendo? Agora, se a esquerda, como eles são de esquerda, e fazem esse tipo de... Poder 360 disse que 60 mil pessoas estavam na Paulista. Um detalhe, gente, olha só como é bom a gente falar isso aqui. Nós ouvimos também que a CNN estava gravando num local, por volta de 10 e meia da manhã, num local onde não tinha ninguém. Realmente, 10 e meia da manhã não tinha ninguém. É o momento aí dos bastidores, dali você está se organizando. Aqui no Rio de Janeiro não foi diferente. Nós chegamos ali por volta de 8 horas da manhã, ficamos fazendo live, fazendo vídeo ali, aguardando as pessoas chegando, muita gente chegando. E aí, quando foi por volta de 10 horas da manhã, 10 da manhã, já estava completamente tomada a praia de Copacabana, completamente tomada, certo? E a gente fala assim 1 milhão de pessoas, mas Copacabana suporta cerca de 2 milhões, 3 milhões de pessoas durante o final do ano. Então, estava lotado lá em Copacabana. Então, a Paulista, no mínimo, 1.500.000 pessoas, 2 milhões de pessoas lá na Paulista. A gente está falando aqui porque, pelas contagens, pelos que eles contam ali, tinha mais de 1 milhão, 1.500.000 pessoas. Eles contam por drones, sei lá como é que eles contam.
Mas, para a USP, né, que são pessoas de esquerda, fica sempre desqualificando a direita, quer sempre desqualificar a direita, que termina a credibilidade dele vai para o Beleléu. Ninguém acredita no Datafolha, ninguém acredita nesse pessoal. Esse pessoal são de esquerda. São pessoal que o Lula agora tem mais um detalhe. Tem mais um detalhe. Fizeram uma pesquisa que o Lula ganha a eleição com 100%. Daquele milhão de pessoas não aparece lá no negócio. Ganha a eleição com 100%. Quer dizer, é uma loucura total, uma doideira, né, cara? Sabe, esse pessoal é que ele recebe. Aqueles pessoal recebe dinheiro do governo. Então tem que fazer propaganda para o governo mesmo. Mentir para a população, como a Globo faz, tá entendendo? A Globo vai nesses eventos? Não vai. A Globo não vai porque é esculachada, fora a Globo, como falaram lá. Tá entendendo? Então, gente, é de lascar o que aconteceu com essas empresas. E cada vez vão se afundando. Esse jornalismo da antiga. Cara, da antiga, só a revista Oeste ali com caras entende o que aconteceu com o cara Augusto Nunes, o Adalberto Piotto, o Silvio Navarro, aquela turma ali de jornalismo que, de verdade, não é à toa que o dia que eles batem 100 mil, 200 mil pessoas assistindo ali. Só a live do Bolsonaro lá, ontem, tem mais de 3 milhões. Foi falar que foi uma das maiores lives que eles fizeram, porque começaram ali por volta de 10 horas da manhã, foram largar às 4 horas da tarde. A gente estava acompanhando aqui, entendendo? Inclusive, teve vídeo também, muito vídeo nosso que a gente postou aqui. Então, eu só tenho uma coisa para falar para você. O discurso do Bolsonaro foi contundente, foi explanador o que está acontecendo no nosso país. Inclusive, na hora que ele estava falando isso, ele chamou a mãe da Débora e chamou a irmã da Débora naquele momento, que é a menina do batom. Entendeu? Então, o Alexandre de Moraes está num beco sem saída. Ele apostou tanto que ele vai se lascar, bicho. Não tem jeito, agora não tem mais volta, não. Não tem mais volta. Ele vai tomar na cachuleta. Não tem para onde correr, não. Certo? Não tem. Vem aí a lei magnífica, não só para ele, não. Teve 2 lá do assessor, da juiz auxiliares dele, que pularam fora do barco. E aí vai muita gente mais pular fora do barco. Porque esses caras, eles não podem. Se eles querem ter vontade de viajar ainda para outro país, para a Europa, para os Estados Unidos, eles têm que pular fora do barco mesmo. Entendeu? Pode pular fora, porque vê aí a lei magnífica, que ele não pode abrir conta em banco nenhum, não pode ter milhões que nunca mais vai poder mexer esse dinheiro. A lei magnífica é terrível, ela como é que diz? Ela mata financeiramente, ela te mata. Entendeu? Financeiramente. E você não vai poder se movimentar. E não é só você, é você e seus familiares, não é só você. Inclusive, a gente sabe aí que tem um dos filhos do Alexandre de Moraes que estuda nos Estados Unidos. A gente soube isso aqui, provavelmente já voltou para o Brasil, né? Não, provavelmente já deve ter voltado para o Brasil, já deve ter saído fora de lá. Entendeu? Mas a realidade é essa. Cadê a imagem lá do Alexandre de Moraes lá fora, que as pessoas tinham agredido, aquele casal tinha agredido eles? Cadê as imagens do 8 de janeiro, que eles têm as imagens e escondem essas imagens? Só foi aparecer alguma coisa, montagem agora, durante o negócio, que ele narrou em cima desse negócio. Então, de um jeito ou de outro, ele não tem para onde correr. Ele não tem para onde correr. O mundo, quem manda no mundo, sabe o que é o que manda no mundo? É Jesus Cristo. Mas tem um país que é o maior país do mundo, que é os Estados Unidos das Américas. O que é que vai acontecer? Ele se tapou, tomou na cachuleta, tá? Tomou na cachuleta, e vai vir pesado, tá? Como? Eu vou te falar mais uma coisa. Pode vir coisa muito maior, porque, além das sanções contra ele, pode vir um pedido de prisão da Corte Internacional. Ainda até agora não saiu aquele relatório da OEA. Ainda não saiu ainda não, tá? Estão analisando, fazendo tudo que foi as entrevistas que fizeram, porque vai sair também esse negócio. Então, os Estados Unidos provavelmente já sabe o que vai acontecer, o Trump sabe o que vai acontecer,
O Eduardo ficou nos Estados Unidos, não foi por acaso. Eduardo ficou por causa disso aí, porque ele sabe o que vai acontecer. Então, gente, é só uma questão de tempo, vamos aguardar. Não existe bala de prata, mas existe honra, pessoas honradas, como um cara... Tu vai falar do Eduardo daqui a pouco? Então, vamos trazer mais outra matéria sobre o Eduardo. Então, gente, é muito importante o cara que largou tudo pelo país. A função dele nesse momento lá é muito mais importante. E teve um momento mais emocionante ali naquele momento. Sempre falo que o Carlos Bolsonaro é brigado com a Michelle, que não conversa com a Michelle, aquele negócio todo. Sempre é esse negócio de fofoca. Fofoca. Que naquele momento chamou todo mundo se abraçou ali, mas aí a Michelle falou, é muito complicado porque falta uma pessoa no nosso meio aqui, o Eduardo, tá entendendo? E naquele exato momento que o Eduardo estava falando o nome dele, ele estava fazendo uma live mostrando o que estava acontecendo no Brasil, lá para os americanos, tá vendo? Ele estava fazendo uma live. Então, o que a gente tem para falar sobre o Eduardo, que ele está de parabéns, é difícil o cara largar um salário de 40, 50 mil reais e para se dedicar exclusivamente em trazer uma luz divina para o nosso Brasil. É preciso que pessoas de coragem façam isso. Eu vou repetir, é preciso que pessoas tenham coragem de fazer esse tipo de coisa. Porque no momento que eles pediram que eles iam tomar o passaporte dele, mas porque ele ficou nos Estados Unidos, pediu 4 meses da Câmara, é o tempo que ele tem lá para se organizar e pedir asilo nos Estados Unidos. Pedir aquele cartão lá que o Alan dos Santos, agora é cidadão americano. Quer dizer, tudo que acontece lá, e com o Eduardo vai ser mais fácil ainda, porque além dele ser amigo da família Trump, o Trump hoje é o presidente da República, é o cara que está com a carta na manga, que está com a caneta na manga. Então, o Alexandre de Moraes, a ficha é pequena. Ficha pequena. Porque nem tanto os Estados Unidos pensavam que nós fôssemos uma democracia plena. Nós não somos mais. Nós viramos uma Venezuela. Nós estamos no meio do abismo, tá vendo? Nós estamos na beira do abismo. Essa é a verdade. Estamos na beira do abismo, onde você não tem que medir sua palavra, para não falar, isso, aquele negócio todo. Tu tá entendendo? Nós estamos no meio do abismo, tá vendo? Então, essa notícia que vai chegar em breve, a qualquer momento a gente pode chegar a essa notícia, é uma notícia fenomenal que vai vir por aí pela frente. Não é à toa que continua apostando. Não, o Alexandre de Moraes, continue fazendo o que você faz. Continue. Apareceu lá a irmã banda dela, uma missionária, uma pessoa que é cristã, tá vendo? Tudo isso, no tempo certo de Deus, ele vai dar a resposta. O único que não dorme é Jesus Cristo. Todos nós dormimos, descansamos, chegamos cansados do trabalho, vamos dormir descansando. Deus não dorme. Ele está 24 horas vendo quem está fazendo mal a seus filhos, a suas famílias. Então é muito importante. O que aconteceu ali na Avenida Paulista e no Rio de Janeiro foi trazido pelo Senhor Jesus Cristo. Pode ter certeza disso. Ali tem a mão de Jesus Cristo. Porque a esquerda não consegue botar ninguém na rua, não consegue botar, diz que botou, ele faz um negócio lá. E o que é que acontece? Guilherme Boulos, pelo amor de Deus, dobra o joelho, cara. Dobra o joelho, procura uma outra profissão, para de invadir o negócio dos outros, para de mentir para a população. A esquerda hoje, o PT, se reduziu a um partido desse tamanho. PT que achava que, tá vendo? Então, o que eu tenho para falar sobre isso, tudo que eu tenho para falar, que o Trump, os vídeos da manifestação, tudo que aconteceu no Brasil, está na mesa do Trump. É mais uma coisa que o Eduardo está fazendo lá, mostrou a live. Tem milhares de pessoas que viram a live dele ao vivo lá, entendeu? Muitos jornalistas, todo dia estou chamando ele para dar entrevista nos canais de televisão lá. Então, todo dia está fazendo reunião com assessores do Trump, mas o momento certo vai chegar. Ó, a vitória é nossa e parabéns Jair Messias Bolsonaro que conseguiu até aqui, ó. Conseguiu botar mais de 1 milhão de pessoas. Ele vai correr o Brasil agora. É a Rota 22. Ele vai começar pelo Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. É a Rota 22. Ele vai em vai nos municípios, vai rodar, tá vendo? Para que mostre que nós precisamos da anistia já. Nós precisamos de um Congresso mais forte.
Nós precisamos de um Senado que não seja covarde. Entendeu? Nós precisamos de um presidente do Senado que não seja covarde. Nós precisamos de um presidente, o tal do Hugo Mota, que ele não seja covarde. Entendeu? Que ele tá sendo chantageado ali naquele negócio ali. Já estão investigando a família do... Olha só como eles são tão eles já estão ameaçando o cara, já estão investigando a família do cara que tem a família que é prefeito, outro é vereador, o pai é prefeito, entendendo? Lá para lá da Paraíba. Então, está na hora de botar o pé. Se ele não deve nada à justiça, meu amigo, vambora. Aqui você não manda mais, não. Aqui, para entrar aqui, para invadir o gabinete de deputado, não. Entendendo? Não pode. Então, gente, é isso. Hugo Mota, não seja covarde, porque vou te falar o seguinte, o Ciro Malafaia foi bem específico. Você está sendo covarde com o povo brasileiro, com o povo que te colocou como presidente da Câmara. Entendeu? Não seja covarde, seja homem, como você combinou com o Bolsonaro e todos os assessores ali. Entendeu? Então é muito importante. Mas eu tenho certeza que vai passar dos 250 e pouco mil votos, 250 e pouco votos, para que seja colocado isso imediatamente em votação. Vamos dar um troco a esses ministros do STF que precisa parar. E a Michelle foi bem claro com o tal do Fux, né? Que é o único ali que é ministro, que é juiz de carreira, que é realmente juiz, porque Alexandre de Moraes não é juiz, o Barroso não é juiz, ninguém ali é juiz, o único. Então ele não vai jogar a biografia dele no lixo. Entendendo? Que a biografia dele seja exaltada, sustando todo esse inquérito que não tem nada. Ele não tem mais o que falar do Bolsonaro. Acabou. Não tem mais o que falar. Agora é negócio do golpe. Era o golpe. Deixa o like, compartilhe Bolsonaro 2026. Que ele volte com o povo na rua. Tá ok, gente? Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Exatamente, né? Antes de comentar sobre o primeiro tema desta live, vou citar aqui o Salmo 121, né, ao qual sempre trago nas transmissões ao vivo, né? A gente faz aqui no Canais Brasil no Ponto, né? Nossa, né? Saúde. Vamos lá. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar teu pé, quem te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e tua saída desde agora e para sempre. Amém. Agora comentando sobre o primeiro tema desta live, né? Eu praticamente faço das palavras do Bolsonaro, do eterno presidente, as minhas, né? Porque somente psicopatas podem achar mesmo que houve golpe no 8 de janeiro, né? Que golpe é esse? Que não tem forças armadas, que não tem líderes, que não tem armas, né? O que aconteceu foi uma invasão, pessoal. Foram invasões às sedes dos três poderes, né? Se é que a gente pode dizer que são três poderes, né? Porque todo poder, de fato, realmente emana do povo. O que a população quer realmente no presente momento? Que a anistia seja aprovada, seja sancionada, né? É lógico que não será sancionada pelo Lula, né? Porque o Lula já falou por inúmeras vezes que é contra esse tipo de anistia, né? Mas a gente não pode depender de Lula, né? A gente tem que lutar pela aprovação da anistia na Câmara, lutar pela aprovação da anistia no Senado, né? Agora, o Lula vai vetar, o projeto irá voltar para a Câmara e a Câmara irá barrar esse veto do Lula, né? É isso que irá acontecer, né? Agora, num trâmite legal,
né? Dentro das 4 linhas. Exatamente, né? Mas o que está atrapalhando nesse momento? Quem está atrapalhando? O próprio Hugo Mota, que está sendo ameaçado, que está sendo chantageado, ameaçado mesmo, né? Por Alexandre de Moraes, né? Que continua praticando seus delitos, praticando seus crimes, né? Crimes, né? Porque a gente não pode dizer que quem atua fora da Constituição está praticando democracia. Não, 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 não. Quem pratica o contrário de democracia, né, está praticando a anarquia, né? Ponto final. Ponto final, né? Que não está vendo, né, sobre os atos do Rio de Janeiro são justamente a individualização dos atos, individualização dos elementos. Que está vendo a coletivização, sendo que na verdade tem gente presa que sequer estava em Brasília. Tem gente presa que sequer cometeu crime. Enfim, tirem suas próprias conclusões, né? Mas, novamente, né, é importante que o mundo saiba o que está acontecendo no Brasil, né? Que a gente está vivendo uma anormalidade. Né? O status quo atual, né, lógico que a gente está focando na anistia, né, mas o status quo atual é problemático, né? Problemático, né? Alta nos preços dos alimentos, alta nos juros, alta no preço dos combustíveis, né? Antigamente, o Lula dizia que o preço da gasolina não tinha envolvimento com o presidente da República, né? Não tinha culpa presidente da República pelos preços dos combustíveis. Agora, o que o Lula irá dizer? Né? Porque, novamente, né, está se contradizendo. Novamente, o Lula está se contradizendo. Né? O Lula que se dizia contra sigilo de 100 anos, faz sigilo de 100 anos. Né? O Lula, né, que falava que era a favor de fechamento de Congresso, né, pode ser que não tenha trocado de opinião. Né? Até porque eu considero que o Lula é um projeto de Maduro, Nicolás Maduro, né? Que hoje se encontra desgovernando na Venezuela, foi reeleito numa eleição, reeleito numa contagem fraudulenta nesse último pleito, né? E foi validado por Lula. Foi validado por Lula. Né? Comparsa. Nicolás Maduro é comparsa de Lula. É comparsa de Daniel Ortega, é comparsa de Xi Jinping, entre outros, Vladimir Putin, entre outros. Né? E o que a Rússia está fazendo na Ucrânia? O Lula falou que só se termina a guerra com copo de cerveja num boteco. Né? Quer dizer, vergonhoso, né, pessoal? Vergonhoso. Né? Vergonhoso. Não se pode achar graça do que está acontecendo, né? Fazer graça do que está acontecendo. Né? Que é terrível, né? Eu não vejo tanto o Zelensky quanto o Vladimir Putin interferindo na guerra. Né? Muito pelo contrário, eles estão incentivando cada vez mais que isso continue permeando. Né? Enquanto isso, Donald Trump tá lutando pela pacificação no leste europeu. Não só o Donald Trump, né? Veja que nesse sistema, né, agora o Bolsonaro também está lutando por uma pacificação, né? Está querendo uma pacificação, né, na questão da anistia aos presos do 8 de janeiro. Quer dizer, eu vejo muito parecido essa questão do 8 de janeiro com o episódio do Capitólio nos Estados Unidos, onde ao qual o Trump anistiou quem não cometeu ilegalidade. Né? O que o Bolsonaro quer é justamente isso, né? Que sejam soltos
aqueles que não cometeram nenhum tipo de irregularidade, né? Que foram muitos, convenhamos. A maioria, hoje que está preso, não cometeu crime nenhum, né? O Bolsonaro citou o caso dos ambulantes, né? Quer dizer, até mesmo ambulantes estão sendo presos, sendo que não tem, assim, uma participação direta em qualquer tipo de ilegalidade, né? Gonçalves Dias, que deveria ser preso, né, continua solto. Flávio Dino escondeu todas as imagens do 8 de janeiro e não foi convocado para a CPMI do 8 de janeiro também, né? O que, por si só, já demonstra a quem estava servindo a CPMI do 8 de janeiro, né? Tirem suas próprias conclusões, mas o que ocorreu ontem na Avenida Paulista não foram 44 mil, não foram 60 mil, foram mais de 1 milhão de pessoas, né? A gente tem que falar, né, aquilo que é o correto, não ficar de falsidades, mentiras, né? Que igualmente ao Datafolha, né? O Poder 360 tem parceria com o Datafolha, né? Mas gente, né? Chega dessa farsa, né? Na contagem de número de pessoas, né? Falaram sobre 400 mil pessoas na manifestação do Rio de Janeiro. Acredito que foram mais de 1 milhão de pessoas, né? Agora, o que aconteceu ontem na Paulista foi muito similar. Né? Não foi diferente do que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Tem gente que diz que na Paulista tiveram mais pessoas. Eu acredito que foram movimentos similares, né? O Rio de Janeiro não ficou atrás de São Paulo coisíssima nenhuma. Eu acredito que houve ali, tecnicamente, um empate, né? Praticamente, né? Tecnicamente um empate, até porque várias pessoas de outras regionalidades acabaram participando do ato, né, ao qual o protagonista maior era o Bolsonaro, né? É lógico, né, que a gente tem que defender ideias, não pessoas, né, mas é importante que a gente cada vez mais, né, leve as vozes de direita adiante, né? Leve a voz de direita adiante. É importante que a gente leve a voz de direita adiante para que cada vez mais ela se fortaleça, né? Mediante a esses isentões esquerdistas que sempre inventam mentiras, né? Imprensa que sempre dissemina fake news, né? Chega desse tipo de velha imprensa, né? Ao qual é parcial, né? A gente quer independência, né? Sobrepujância, né? A gente quer o quê? Quer que as nossas vontades democráticas sejam atendidas, né? Agora, tem um presidente da Câmara que parece ser mais um acovardado que se encontra na política. Não só ele, mas Alcolumbre, presidente do Senado eleito, agora também, né? Que não põe ordem na casa. Alcolumbre deve para a justiça. Claro, é corrupto. Deve para a justiça. É por isso que está se acadelando quanto ao Alexandre de Moraes. Né? Não diz um pio. O porquê a gente já sabe, né? Enfim, é isso. Parabéns ao presidente Bolsonaro, ao eterno presidente Bolsonaro, por suas declarações nas manifestações, né? Espero que venham muito mais manifestações pela frente, né? Até porque não só a anistia é importante, né? Mas também toda a agenda conservadora, né? E é isso que importa, no final das contas. Valeu. Tá ok, meus amigos? Então deixe seu like, compartilha, muito importante, seu like, seu compartilhamento. Por que eu peço o like, peço aquele joinha? Porque quando você dá o like, dá aquele joinha, você
exalta o nosso canal. Aí leva o nosso canal para um patamar melhor, tá vendo? Porque sabe como é que é? Direito aqui é meio complicado de subir. Mas a gente agradece o YouTube aqui pela deixas aqui pra gente, tá vendo? E é muito importante isso aqui também, tá? Deixa o like, compartilha, é muito importante. Vou uma palavra aqui para o Salmo 100. Vamos para o Salmo 110 aqui, que diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se a minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Salmo 110. Isso aí fala do inimigo, tá entendendo, gente? Então, cuidado com aquela pessoa que é muito. Esse cara faz até vídeo aí sobre amizade, tá vendo? Tem um canal dele, tem milhares de visualizações lá. Dá uma olhadinha lá se você puder, procura o Felipe Louzeiro aí na plataforma do YouTube, que você vai achar o canal dele aí, que tem milhares de visualizações lá no canal, entendeu? Então, é muito importante você dar uma olhada no que ele fala sobre amizade, entendeu? Inscreva, não deixe de assistir lá, tem um canal de shorts da gente aqui também, que é o Ferreira 3.0, tá vendo? Assiste o canal lá, fala de tudo ali dentro também, fala de tudo, grava vídeo na rua, grava vídeo no supermercado, grava vídeo do arroz, grava vídeo do feijão, grava vídeo do café, tudo a gente grava, da picanha, tá vendo que não veio, te grava, vai gravando e vai soltando, são vídeos curtinhos, de 30 segundos, 1 minuto e meio, no máximo. Se inscreva e compartilhe, tá ok, gente? Vamos que vamos. Exatamente, vamos ao segundo tema desta live, falando sobre a participação do Bolsonaro na revista Oeste, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, a pauta da anistia vem ganhando corpo entre os políticos, fecha aspas. O presidente concedeu entrevista ao Oeste Sem Filtro desta segunda-feira. Agora há pouco. Em entrevista ao Oeste Sem Filtro desta segunda-feira, o eterno presidente Jair Bolsonaro comemorou o sucesso do ato pela anistia realizado no domingo 6, na Avenida Paulista. Ele citou a presença de 8 governadores no ato, além de uma vice-governadora, como um termômetro de apoio à anistia pelo Brasil. Isso aí. Bolsonaro considera a pauta da anistia cada vez mais que ganha cada vez mais força dentro do Congresso Nacional. Abre aspas, a anistia humanitária vem ganhando corpo entre os políticos, governadores, parlamentares, e a população vai se conscientizando do que está acontecendo, fecha aspas, declarou o eterno presidente. Ele ainda revelou que muitos alinhados ao Lula apoiam a anistia, por incrível que pareça, mas foram orientados por seus partidos a não votar. Abre aspas, tem gente de alguns partidos que gostaria de votar conosco, mas fica amarrado na orientação partidária, porque até mesmo a esquerda não concorda com o que está acontecendo. Fecha aspas, disse o eterno presidente Bolsonaro. Abre aspas, o objetivo final seria a minha prisão, fecha aspas, diz Bolsonaro. Ao citar os eventos do 8 de janeiro, Bolsonaro disse ser impensável uma tentativa de golpe sem tentativa de retomar o poder, né? Abre aspas, no dia seguinte, quem seria o presidente da República? A irmã Hilda, fecha aspas, perguntou, abre aspas, quem estaria presidindo a Câmara? O pipoqueiro? Fecha aspas. Fecha aspas, né? Abre aspas, fecha aspas, né? O eterno presidente disse que é impossível haver tentativa armada de golpe de Estado se houver nenhuma arma apreendida. Abre aspas, não teve arma branca, como é uma tentativa violenta e armada de derrubar o Estado de Direito, fecha aspas, perguntou Bolsonaro. E também citou os crimes pelo qual foi denunciado, abre aspas, também estou sendo acusado de depredação do patrimônio, fecha aspas, recorda. Abre aspas, novamente, eu estava nos Estados Unidos, como depredei patrimônio, eles não conseguem me vincular ao que aconteceu em novembro e dezembro ao 8 de janeiro,
Eu sequer estava aqui, fecha aspas. Abre aspas, o plano deles não só foi perfeito porque eu não estava no Brasil, fecha aspas, avaliou Bolsonaro. Enfim, trouxe aqui um resumo, né, do que aconteceu nessa entrevista do Bolsonaro para a Revista Oeste, né? Enfim, primeira matéria está lá na própria Revista Oeste. Anistia, né, sobre anistia. PL cria força-tarefa para conseguir assinaturas. Oposição segue com obstrução na Câmara de Deputados para pressionar a votação da proposta no plenário. Revista Oeste. Bolsonaro sobre ato pró-anistia, abre aspas, recado claro ao Congresso e ao mundo, fecha aspas. Manifestação na Avenida Paulista reuniu uma multidão de pessoas no último domingo, dia 6, ontem, né, o caso. Sobre a anistia, Bolsonaro pede e PL não irá divulgar lista de indecisos. Faltam 64 assinaturas para a urgência do projeto de anistia. Pleno News. Abre aspas, o povo está consciente que a anistia é necessária, fecha aspas, diz Bolsonaro. Bolsonaro participou de ato que pede indulto aos presos pelo 8 de janeiro. Revista Oeste. Enfim, passando pelas matérias, vamos aos comentários. Então, gente, o que o Bolsonaro... Eu assisti agora há pouco ele falando lá na Revista Oeste. Então, ele fala de tudo que acontece. Inclusive, ele não fala do que vem de fora, dos Estados Unidos. Para perguntar lá para ele, a jornalista, que é o direito de perguntar, ele tirou por menos ali, sorriu, disse que o Eduardo está fazendo um bom trabalho lá, para libertar o Brasil dessa... entre aspas, aí, o pessoal lá do STF. Então, para não falar que nós estamos numa Venezuela, tá? Então, o que acontece? Ele fez um resumo do que aconteceu ontem na Paulista. Fez um resumo. Agora, em relação à anistia, essa força-tarefa que está vindo aí, fazendo obstrução para conseguir, falta 60 pessoas, 60 deputados. Então, vamos conseguir fácil, tá vendo? E mostrar para o Hugo Mota para ele parar de covardia, para ele parar de... Não precisava disso, não. Basta ele pegar, meu amigo, basta ele pegar, pessoal, eu sou dono da pauta, eu vou lá e vou botar ponto final. Se o pessoal perdeu, tranquilo. Se ganhou, está ganhado. Ponto final. Que vai passar. Entendeu? Vai passar. Essa anistia tem que passar. O país precisa virar essa página. Do 8 de janeiro de 2022, 2023. O Lula tem que ser posto na rua. O Lula tem que voltar a ser preso. Entendeu? Pelas porcarias que ele ia fazendo. É fundo de pensão, é a corrida no prejuízo, é estatais botando pessoal que surrupiaram o dinheiro do brasileiro, botando nas estatais novamente. É voltando ao Odebrecht fazer contrato com o governo. É pessoal da JBS, JMS lá, fazendo contrato novamente com esse pessoal. Quer dizer, é uma vergonha o que acontece no nosso país. E o nosso país precisa de pessoas honestas. Chega de corrupto lá dentro. Zé Disseu falando besteira. Quem é Zé Disseu para falar alguma coisa? Quem é Sérgio Cabral para falar de alguém? Quem é Sérgio Cabral para falar de alguém? 400 anos de prisão para Sérgio Cabral e está solto. Está fazendo. Ele pode usar redes sociais. O Felipe Martins não pode. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O Zé Disseu, estão devolvendo o dinheiro dele, o tal do Toffoli, que também está na lista do Trump, tá? Para você ter uma ideia. Também está na lista do Trump, aguarde. Aguarde essa lista, uma lista que todo mundo está aguardando. Estão aguardando. Estamos aguardando. Vamos aguardar essa lista aí do Trump. São 10 aí, a gente tem informação de 10, tá entendendo? Vamos ver. Inclusive o Gunê, né? Teve 2 do Alexandre de Moraes que já saíram fora ali. Entendeu? E esses caras podem ser chamados para depor na Polícia Federal. De repente, nós vamos ter muita surpresa daqui mais uns dias com esses que saíram de lá do Alexandre de Moraes. Então, gente, o que eu tenho para falar? Parabéns ao Jair Bolsonaro, que fala a verdade.
certo? Fala sempre a verdade. O Alexandre de Moraes continua fazendo outras coisas. Continua. Porque sabe o que vai acontecer? A situação dele vai ficar muito ruim e ele vai precisar dessa anistia. Que ele foi lá ameaçar o Hugo Mota, chamando o Hugo Mota para almoçar na casa dele. Sabe? É de um descalabro. Entendeu? Como é que eu vou chamar a pessoa que, além de ser um novato, lá na Câmara do Deputado, eu vou chamar o cara para almoçar junto comigo? Claro que vão falar um bocado de besteira na cabeça do cara e o cara ficou indeciso. Quer dizer, mudou totalmente. Agora, ó, pessoal, vamos pegar esse idiota aqui e vamos botar no avião da presidente, vamos levar, já que ele não pode falar aqui, pode vazar, vamos levar ele lá para o Japão, que lá a gente conversa com ele, bota ele no eixo. Davi Alcolumbre é o corrupto, todo mundo sabe, tá? Davi Alcolumbre é corrupto, ele, a família dele lá por lá da Amazônia lá, corrupto. Ele é o corrupto. Mas desse cara ninguém pode esperar nada. Um dia, eles também vão precisar dessa anistia, porque o certo era ter um Senado forte, e vão precisar do pessoal para eleger ele, não vão mais ser eleitos, não. Então nós temos condição, em nome de Jesus, de botar a maior bancada de Senado. Temos que lutar pelo Senado. Agora é o Senado. Aqui no Rio de Janeiro tem que ser 2. Então, por exemplo, Romário ainda tem mais 4 anos que foi eleito. Entendeu? Acho que é mais 4 anos. Mas está na hora de botar o Romário para a rua. O Romário não serve a porcaria nenhuma. Vê se apareceu no ato lá. O que o Romário faz lá como deputado, como senador? Nada. O cara não tem um projeto, nada. Só todo mês receber 50, 60 mil reais à custa da população. Isso é... Eu não estou falando do Romário jogador de futebol. Estou falando do Romário parlamentar. Entendeu? Que não serve para porcaria nenhuma. Esse não. Esse aí, Tiririca, esse pessoal apenas é puxador de votos do PL, tá? PL. Entendendo? Então, meus amigos, é isso que eu tenho para falar. Fora Romário, fora Tiririca, vamos botar pessoas ali que realmente estejam comprometidos com a pauta. Anistia já, o povo brasileiro precisa de uma anistia exatamente para começar a voltar ao normal. Anistia humanitária. Anistia humanitária. E um detalhe, está na hora de começar a meter na cadeia e quebrar sigilo bancário de ministro, tá? Meter na cadeia e quebrar sigilo bancário e telemático. A gente vai ter uma surpresa muito grande no Brasil. Se, de repente, até os Estados Unidos já sabem disso aqui. Elon Musk está aguardando lá. Estou aguardando. Elon Musk, ele sabe que ele já botou lá o Alexandre de Moraes preso, botou foto dele lá, entendeu? Então é isso. Deixe seu like, compartilha. É muito importante o seu like, meu amigo. Quando você dá aquele like, Brasil no Ponto TV, Brasil no Ponto News, você ajuda o nosso canal a crescer. Se quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo tem nossas redes sociais e o Pix está lá. Entendeu? Então deixe seu like e compartilhe e seja muito bem-vindo, tá ok? Exatamente, agora 20 horas e 23 minutos, né? Acabei de ficar sabendo, né, que a Câmara votará a urgência de 4 PLs do Judiciário. A anistia ficou de fora. Quer dizer, novamente está comprovado, pessoal, que Hugo Mota é um covarde. É um frouxo. Ele está descartando as vontades populares. Ele está sendo um Arthur Lira. Arthur Lira 2.0. E ele vai ter obstrução. Ninguém vai aprovar isso, não. Vocês só vão aprovar qualquer coisa. O Arthur Lira não foi contra justamente a prisão do Daniel Silveira, tanto quanto Hugo Mota. Também votou a favor da prisão do Daniel Silveira. A anistia humanitária, pessoal. Humanitária. Não é partido. Causa social, é independente, não tem partido, não tem qualquer tipo de dinheiro público nesse tipo de. Não só nesse tipo de projeto, mas também nas manifestações. As manifestações, elas são espontâneas. Elas são espontâneas em prol dessa anistia ao qual é imprescindível.
Que golpe é esse que não tem armas? Que golpe é esse que não tem... É lógico que a palavra golpe virou banal, né, pessoal? Virou banal, né? Mas não houve golpe. Não houve golpe naquele fatídico dia 8 de janeiro de 2023. Que foram invasões. Aquele dia jamais deveria ter acontecido, né? É verdade, né? Mas, né, temos que... Convenhamos, né? Convenhamos que aqueles que cometeram crimes de verdade não foram punidos. Por exemplo, Gonçalves Dias e o repórter da Reuters. Né? Gonçalves Dias apresentou até levou a água para invasores, né? E depredaram. Né? É lógico que maioria, já falei aqui, maioria que esteve presente nos atos do Rio de Janeiro não cometeu crime nenhum. Mas a gente precisa entender de uma vez por todas que a individualização dos elementos deveria ter acontecido desde o início. Esses casos, eu acredito que esses casos não deveriam serem julgados pelo STF. Deveriam serem julgados em primeira instância primeiro. Né? Primeira instância primeiro. Né? É lógico, né? Estou sendo redundante aqui, mas vocês têm que entender que esses casos não deveriam serem julgados pelo STF. O Alexandre de Moraes está interferindo em atribuições que não lhe cabe. Né? Ponto final. Novamente, o Alexandre de Moraes está cometendo crimes. Né? Crimes. Né? Lembro do caso do Clesão. Né? As mãos do Alexandre de Moraes estão banhadas de sangue. Por quê? Porque ele tirou a vida de uma pessoa que era inocente. Né? Então, novamente, Alexandre de Moraes atuando ilegalmente, prendendo pessoas por prender. Prendendo pessoas por prender. Né? Sem causa, motivo, razão ou circunstância para isso. Né? Estou até utilizando aqui o termo do Chaves. O termo do professor Girafales. Professor Girafales. Né? Mas eu quero que vocês entendam que o que aconteceu no Rio de Janeiro é caso batido. É caso batido. O que a gente está lutando aqui é por anistia daqueles que não cometeram nenhum tipo de irregularidade. Anistia já. Eu já falei aqui por inúmeras vezes, direito não invade, quem invade é MST, quem invade é MTST, né? Mas não é o que o Hugo Motta está dizendo, né? Que irá escalonar as tretas nos três poderes, não. Né? A anistia humanitária para pacificar o Brasil. A anistia sempre teve esse intuito, né, na história, né, não só recente, mas também antiga. Né? A anistia sempre fez parte da história do Brasil, desde a época do Império, desde a época da monarquia. Tá? Então, é importante que a gente cada vez mais lute para que mais políticos façam adesão a esse projeto, até porque, pessoal, novamente, né, é um projeto que é imprescindível, né, mas é tenebroso, né, que a Câmara esteja mais atenta ao Judiciário, em ajudar, em ser pró-Judiciário, pró-STF, do que propriamente ser pró-Brasil, né, porque todo poder emana do povo. Né? É lógico que se esse mesmo povo souber escolher representante corretamente, né? Mas não é o caso de Hugo Motta. O Hugo Motta é um mau representante.
né? Depois dessa viagem do almoço com o Alexandre de Moraes. Foi chantageado, foi ameaçado e ele está mostrando que tem lado, né? E não é assim que deve ter uma atuação um presidente da Câmara, né? A gente torce pela anistia, né? mas tanto quanto a gente torce pelo nosso país, né? Pelo nosso país, que o nosso país volte à normalidade, porque estamos numa situação anormal, pessoal, né? O Lula jamais deveria estar em Brasília. Muito pelo contrário, o Lula deveria estar preso. A chapa do Lula deveria ter sido abolida. Por que não foi? Porque, resumidamente, não temos justiça no Brasil. Tanto é que essa mesma justiça prende por prender pessoas inocentes. Ao mesmo tempo que solta criminosos. Alan do Rap está solto. Sérgio Cabral está solto. Né? E o judiciário, o que está fazendo? Nada. O judiciário está fazendo militâncias. Né? Enfim, é isso, né? É o que eu tenho para dizer. Parabéns ao eterno presidente Bolsonaro por sua entrevista concedida para a Revista Oeste. Né? Novamente dizer, né, pessoal, que a anistia, né? A anistia é humanitária, né? Imprescindível para a história recente do Brasil, né? A gente tem que até fazer um livro, né, para pôr nas escrituras, né? Esse tipo de elemento, né? Esse tipo de fatos, né, que acontecem, né? Tipo as manifestações, né? Tanto aqui no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, né? Que foram históricas, né? E isso vai espalhar pelo Brasil, tá? Exatamente, né? Parabéns ao eterno presidente Bolsonaro, né? Peço meu repúdio a Hugo Mota. Covarde. Tá ok, meus amigos? Então deixe seu like, compartilhe. Quando você dá aquele like, quando dá aquele gostei, o que acontece? Você aumenta a chance do nosso canal ser visto por mais pessoas, entendeu? Então deixa aquele like bacana pra gente aí, para nos ajudar a crescer cada vez mais. Tem vários vídeos novos da manifestação aí, da Michelle, tendo do Nicolas, tendo o Bolsonaro, tá aí. Se inscreva no nosso canal e compartilhe, é muito importante, seja muito bem-vindo. Live nesse canal, gente, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas, ok? Por fim, matéria que está lá no jornal Pleno News, né? Vamos ao último tema desta live, né? Moraes multa Felipe Martins por aparecer em post de advogado. Valor da multa é de 20 mil. 20 mil. 20 mil, hein, pessoal? 20 mil. Né? Aqui, ó. Alexandre de Moraes multou o ex-assessor especial do eterno presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, em 20 mil. A ordem ocorreu por causa de uma publicação feita no perfil de seu advogado, Sebastião Coelho, em que ele aparece. Um trecho da determinação de Moraes destaca ainda o risco de, abre aspas, pena de imediata conversão das medidas cautelares de prisão, fecha aspas. Vai vendo. É fácil isso aí. Enfim, matéria que está no jornal Pleno News, pessoal. Né? E nessa postagem no Instagram, Coelho mostrou Martins chegando ao Fórum de Ponta Grossa, no Paraná, uma das medidas cautelares decretadas por Moraes. Moraes também quer que Coelho explique o motivo pelo qual houve violação da proibição de acessar as redes sociais. Desde o ano passado, Felipe Martins foi proibido de usar qualquer conta nas mídias sociais, as mídias digitais. Enfim, matéria que está no jornal Pleno News, Moraes multa Felipe Martins por aparecer em post de advogado. Pleno News. Enfim, passou pela matéria, vamos aos comentários. Matéria única, né? Então, gente, vamos lá. O que acontece? A gente acabou de saber essa notícia logo depois da manifestação. Ele está postando alto. É isso aí, Moraes.
Faça isso. Manda o Felipe Martins de volta para a cadeia. Que nós vamos saber no dia 9, agora, inclusive a revista Oeste vai estar fazendo uma cobertura sobre isso. Você fica ligado nisso. Por que eu falo isso para vocês? Vamos descobrir, ali é o momento de descobrir quem seria o nome do Felipe Martins, com o nome de Felipe em vez de Felipe Martins, na imigração, com um passaporte que já estava cancelado. Tá? Alguém foi, alguém mandou. Então, Alexandre de Moraes, pode fazer, faça, continue fazendo para outra cidade. Ele está agora numa sanda porque ele botou na cabeça dele que tudo é multa. Tu viu o que ele fez com o Elon Musk? Ele multou o cara em milhões, entendeu? O cara pagou. Mas isso vai ter retorno. O retorno está na lei Magnitsky. Está chegando aí, tá? Se liga no que vai acontecer. Ninguém vai ficar, como é que diz? Sem saber o que aconteceu. Certo? A lei Magnitsky vai chegar. Tá? Vai chegar. E não só para o Alexandre de Moraes, mas para vários. Não só para ele. Ele é o cabeça do que vai acontecer. Até lá, Bolsonaro vai recorrer à Corte Internacional, vai recorrer todas as instâncias fora do país para sua reversão. Certo? Se vai acontecer ou não, mas ele está fazendo a parte dele. E a equipe, como ele fala assim, a equipe de advogado dele é uma equipe qualificada. Ali não tem estudante de jornalismo, de advogado, não. Ali são pessoas qualificadas e grandes e caros, que o Bolsonaro falou. Mas, agora, o Felipe Martins apareceu aquele vídeo é antigo, cara. Aquele vídeo é de quase 2 anos atrás. Ele não fala nada, fica quieto ali, mas ele apareceu no vídeo. Entendeu? E a Gilmar aplicou a multa, 20 mil. Beleza. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Dia 9 saberemos quem foi que mandou colocar o nome do Felipe Martins, dizendo que tinha viajado para os Estados Unidos dia 30 de 2022, no final de 2022, para os Estados Unidos. Quer dizer, o Bolsonaro até questiona isso. Por que não me chamaram para perguntar? Por que não chamaram o Cid para falar sobre isso aqui? Porque o Cid estava no avião. E aí? Hein? Vamos ver o que, é que vai acontecer. Eu acho que ali, a partir do dia 9, começa a derrota do Alexandre de Moraes. Porque se ele não tem nada a ver com as anotações lá, e a Polícia Federal, que com o seu Fábio Schor, né, que também está naquela lista, então, meu amigo, aguarda que o Trump vem aí com uma marreta, tá? O Milei, ele anda com uma serra, uma motosserra, né? O Trump, ele anda com uma marreta pesada, tá? Marreta pesada, tá? O Brasil está em lucro em sendo multado, em sendo taxado só em 10%. Porque esse governo corrupto aí do Lula, você não tem como... Ainda fica reclamando. Ah, não, porque lá o negócio era só com um copinho de cachaça e um copo de cachaça. A guerra acaba com mesa de boteco bebendo cerveja. Tá? Veja o que aconteceu em todo o Brasil aí com aquela história de dizer que levar um celular era só para tomar uma cervejinha. Vê como é que está o Brasil. Olha como é que está o Brasil. Gente, vou te falar uma coisa hoje. Ninguém praticamente usa mais dinheiro. Ah, se você achar a pessoa com 10 reais no bolso, é muito. Todas as transações são feitas através de Pix, através dos aplicativos, dos bancos. Entendeu? O banco não quer mais correr o risco de estar lá no seu banco e ser assaltado. O banco não quer mais isso. O banco, no final de semana, deixa 10 mil em cada caixa ali, para suprir a pessoa numa correria no final de semana, porque as contas são tudo pagas na internet. Tudo. Então, tem isso aí. Eles tomam o teu celular, querer hackear tuas contas. Só que tem que muita gente utiliza, já que essas negócios são muito espertos, o povo resolveu ficar mais esperto. Quem pôde comprar dois celulares, não tem aquele celular para fazer negócio no meio da rua.
Ninguém faz negócio mais no final, no meio da rua. Tem sempre o celular da pessoa para a pessoa fazer seu negócio. Eu vejo milhares de pessoas que já me falaram, cara, que anda com um celularzinho velhinho no bolso ali, tá entendendo? Celular de negócio, deixa na tua casa. Entendeu? Porque agora eles vão ter que cortar o dedo da pessoa, né? Porque a maior parte do negócio... Ó, o Pix, agora, até um certo valor, você consegue, mas um certo valor você tem que se apresentar ao Pix. Apresentação. Você tem que mostrar teu rosto para saber que é você que está mandando mesmo. Entendeu? Tem que mostrar o rosto. E outra coisa, não adianta botar inteligência artificial, porque o banco tem várias manobras ali para descobrir se aquela imagem é verdadeira ou se é um robô. É simples. Entendeu? Então, os bancos estão investindo pesado sobre isso aqui, porque eles serão o maior prejudicado, porque se eu passar um Pix, se eu vou comprovar que eu fiz, a responsabilidade é do banco que fez o Pix. Então, por isso que os bancos que utilizam sempre pedem a sua imagem. E para a manobra. Tem vezes até que nem dá certo. Manda fazer de novo, até dar certo. Entendeu? É uma questão de segurança para o banco gravar a tua imagem várias vezes, de sequência, de lado, de frente, de várias sequências, que é para mostrar que é realmente uma pessoa ou não um robô. Então ninguém usa mais dinheiro hoje, todo mundo é só aplicativo, sai pagamento ali, saiu, acabou. Então, gente, é isso. Felipe Martins, foi injusta a prisão do Felipe Martins pelo crime que ele não cometeu, por uma coisa que ele não cometeu. Ele não viajou. Ainda botaram o nome do cara errado ainda. Fomos aguardar, a marreta do Trump está chegando. Marreta do Trump está chegando. Se inscreva e deixe seu like, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento. Live nesse canal, gente. Toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas, Brasil no Ponto News, Brasil no Ponto TV. Deixe seu like, compartilhe. E outro detalhe, se você quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo tem um Pix, ajuda a gente lá, é muito importante. Seja muito bem-vindo, tá ok? Exatamente. Quem quiser fazer doação financeira, né, o Pix se encontra nas descrições. Os caras. Agora, sobre o último tema, né? A Polícia Federal, né? Não só a Polícia Federal, mas o Alexandre de Moraes mantém a prisão do Felipe Martins para forçar uma delação premiada dele. Né? Porque o Felipe Martins nunca deixou de ser preso. Né? Continua sobre uma liberdade condicional, né? Sendo que ele está privado de... Ele está usando tornozeleira eletrônica, está sendo privado de utilizar mídias sociais. Quer dizer, vergonhosa uma situação dessa, né? Ao qual, né, novamente, Alexandre de Moraes pratica um crime. Multar o advogado por propaganda, né, por propaganda do Felipe Martins, não faz sentido nenhum, pessoal. Não faz sentido nenhum. Novamente, o Alexandre de Moraes está cometendo uma arbitrariedade, ilegalidade. Né? Ilegalidade. Crime. Né? Porque não faz sentido. Não faz sentido o advogado dele, né, não ter como, né, utilizar a imagem do seu próprio cliente, né? Cliente. Né? Enfim, não faz sentido nenhum. Quer dizer, ele está tirando até mesmo o direito de defesa do Felipe Martins. Né? Inclusive, ele marcou a audiência, né? A audiência do Felipe Martins no dia do Olavo de Carvalho. É lógico que o Felipe Martins tem influência do Olavo de Carvalho, né? Mas isso é um claro deboche de quem não tem compromisso nenhum com a justiça, né? E sim com injustiças, né? Que isso causa no Brasil? Insegurança jurídica. Isso acaba afastando investidores. Né? Mas o Alexandre de Moraes não quer saber.
O Alexandre de Moraes quer fazer justiça com as próprias mãos dele, né? Justiça entre aspas, né? Justiça entre aspas, né? Porque, na verdade, o Alexandre de Moraes pratica militância. Militância, né? E essa militância não pode ficar impune. Não pode ficar impune de jeito nenhum, né? O Alexandre de Moraes precisa passar por um corretivo. Que seja um corretivo de Donald Trump. Tá chegando. Que seja um corretivo de Donald Trump com a lei Magnitsky, né? Que prevê proibição de entrada de autoridades, entre representantes, né, de esquerda nos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos é um país sério, não é um país de bagunça, não é um país de farra, né? É importante que o mundo saiba o que está acontecendo no Brasil, entendeu? É importante que o mundo saiba o que está acontecendo no Brasil, não só os Estados Unidos, mas também a Suíça, enfim, Hungria, Israel. A Europa toda, né? Exatamente, né? Que os países interligados saibam, né, com o Brasil, saibam o que está acontecendo, né? Ligados à oposição, países ligados à oposição, ligados à direita, Polônia, né? Polônia é um deles, né? Enfim, até porque o comunismo deveria ser proibido, deveria ser criminalizado. Por que não é criminalizado? Porque se legaliza o que é o ilegal. O comunismo ele nunca funcionou em país nenhum. Nunca funcionou em país nenhum. Não será no Brasil que irá funcionar. Então não adianta querer impor, né, com criação de impostos, com impressão de moeda, o comunismo, né? Alguns dizem que o comunismo não existe, mas e essa alta do preço dos combustíveis? E o preço dos combustíveis, e os preços dos alimentos, e os juros altíssimos? Inclusive, eu soube que o dólar aumentou agora. O dólar aumentou, né? Disparou. Dólar disparou. Disparou, até a notícia do jornal do Globo Lixo, tá? Exatamente, né? Por conta do desgoverno do PT. Tem jeito não. Por conta do desgoverno do PT. Fora Lula, fora Moraes, não tenha dúvida disso, né? O lugar de Lula na cadeia, pessoal. As empresas estão indo embora, todo mundo para a gente. Não só de Lula, mas também de Moraes. O que o Moraes está fazendo aqui contra Felipe Martins, né? Isso ficará na história. Isso aí. Falou bem. Mais uma ilegalidade de um ministro que já deveria há muito tempo ter se afastado de seu cargo. Deveria estar preso, sim. Afastado do seu cargo, né? Afastado do seu cargo e ser preso. Inclusive o seguinte, né? Deveria haver o quê? Uma quebra de sigilo bancário e telemático de Alexandre de Moraes. Não só dele, mas uns 10 ali. Alexandre de Moraes tem a esconder. Ele quer saber da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, preste repúdio ao que Alexandre de Moraes fez contra Felipe. E, novamente, dizer que é ilegal, né, é mentirosa a narrativa de que Martins esteve nos Estados Unidos em dezembro de 2022. Né, inclusive, escreveram o nome dele errado. Não é Felipe Martins, é Felipe Martins. Né? Inclusive, ele é meu xará. Né? Enfim, é isso. Felipe Martins não cometeu nenhum tipo de crime, né? Quer forçar uma delação premiada dele contra o Bolsonaro, só que isso nunca irá acontecer. Né? Eu só lamento, mas isso nunca irá acontecer, né? Até porque Bolsonaro é honesto, né? O próprio Felipe Martins também não cometeu nenhum tipo de crime, né? E o advogado do Sebastião Coelho está certíssimo, né? Ao defender seu cliente, né? Até isso não se pode, Alexandre de Moraes. Que vergonha, Alexandre de Moraes.
novamente Alexandre de Moraes cometendo um crime, né? Um atrás do outro. E não para, nunca mais, né? Não, parece que não para, né? Mas, enfim, né? Aqui a hora vai chegar. Publicamente o presidente do Senado a agendar urgentemente o impeachment de Alexandre de Moraes, não só que o Alexandre de Moraes seja afastado, mas seja incriminado, que seja preso, até porque lugar de criminoso é na cadeia, né? Enfim, é isso. Tá ok, meus amigos? Então, dedão no like, compartilhando. Estamos com a camisa do eterno Jair Bolsonaro, camisa desde 2018 aqui. Isso aqui vai ficar um quadro ali no futuro, não tão distante, valendo milhões essa camisa, tá vendo? Então, deixa o seu like, é muito importante, seu like e seu compartilhamento. Temos live nesse canal aí toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, senta aquele like para que fortaleça o nosso canal cada vez mais, leve nossa voz cada vez mais longe. É muito importante, muito obrigado. Sejam muito bem-vindos, tá ok? Vamos ao bate-pronto, né, que consiste nas matérias mais destacadas do cenário político, tanto nacional quanto internacional. Eduardo Bolsonaro pede sanção dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. Glória a Deus. Revista Oeste, Pleno News. Michele é elogiada por unir 3 religiões em Alta Paulista. Nós estávamos lá, vimos. O Nicolas falou que o seguinte, né, na Vida Paulista, né, a gente toca, mas nós temos um povo, fechar. Glória a Deus. Ou seguindo aqui, ó. Saúde, né? STF reafirma a união depois de crítica de Malafaia Moraes. Vergonhoso, né? Revista Oeste. Elon Musk apoia livre comércio entre Estados Unidos e Europa depois de tarifa de Trump. Revista Oeste. Conseguindo aqui, ó, a MST realiza invasões em outros estados. No Abril Vermelho. Revista Oeste. Novamente a esquerda invadindo, né? Eu já falei aqui que quem invade é a esquerda, né? Não direita. Tarifas de Trump. Fornecedoras podem interromper negócios com Boeing e Airbus. Revista Oeste. Calma, tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora. Barroso quer turbinar cargos comissionados nos gabinetes dos ministros. Que vergonha, hein, pessoal? Vergonha. E o Nicolas chamou ele de... Como é que foi que o Nicolas falou o nome dele lá na Paulista? De debochado. O debochado... Nicolas arrebentou. Tá certo, pô. Livre de expressão. Entendeu? O debochado Barroso, entendeu? Eduardo Paes lidera a disputa pelo governo do Rio de Janeiro em 2026. Eduardo Paes, aí eu vou comentar porque eu estou no Rio de Janeiro. Vamos lá, rapidinho. Vou falar do Eduardo Paes. Cara, presta atenção. Eu moro no Rio de Janeiro. Deu uma chuvinha esses dias, 3 dias. Os vídeos estão tudo aí no canal aí, lá no Ferreira 3.0. A cidade ficou inundada. E esse comunista chamado Eduardo Paes falou lá na frente, fez uma negociação para a Olimpíada de 2000. Quando foi a Olimpíada de 98? 2000. Foi aí, essa última Olimpíada que teve aqui no Brasil. Que a Baía de Guanabara ia ficar limpa, que as enchentes não iam mais acontecer no Rio de Janeiro, que ia fazer piscinões para que não acontecesse mais as invasões. Cara, basta chover no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é cercado de mar de ponta a ponta, enche a cidade toda, fica intransitável. Eu digo porque nós passamos já por isso em 2000, lá em 93, 94, 95, em Petrópolis. O governador nem foi para lá, para São Paulo, por causa da destruição de Petrópolis. E o Eduardo Paes quer ser governador. Você é um comunista, rapaz. O nome dele na Lava Jato era Nervosinho da Lava Jato. O nome do Lindbergh lá era Lindinho e Feio. Lava Jato, Eduardo Paes nunca foi julgado. Ele está com os inquéritos dele lá no STF. O STF não é nada disso. Mas a Débora, do Batom,
Já 14 anos de casa. Vão pagar caro por isso, tá? Deus não dorme. Nós dormimos, ele não. Porque, deixa o like. Vamos lá. Exatamente, dólar de volta a ficar acima de 5,90. Vai chegar a R$6 amanhã, tá? Vai vendo. Vai vendo. Já Brasil. havia adiantado essa matéria, né? Isso. Mas está lá na Revista Oeste, né? Por fim, aqui, ó, temos aqui algumas matérias novas, né? Por exemplo, Renan Bolsonaro apresentou moção de repúdio contra Lula. Pleno News. Ó, vai, Só né? tá faltando o Trump dizer que o Lula não será bem-vindo nos Estados Unidos. Também ficará de fora também. E o Bibo Nunes disse o seguinte, abre aspas, deputado PL que não assinarem PL da anistia devem ser expulsos. Fecha aspas. Glória a Deus. Bibo Nunes que disse, hein, pessoal? Isso aí. Tá? Revista Oeste. Enfim, é isso. Lula aparece com curativos no rosto e na mão. É vergonhoso, né? Mentira do Lula, pessoal. Mentira do Lula. Vocês acreditam nisso ainda? Por favor, né? Por favor, outra mentira do Depois Lula. do 8 de janeiro, em vez de reforçar a segurança, lá no Palácio do Planalto, ele abandonou o Palácio do Planalto e foi lá da Aquara fazer o quê? Gente, se inscreva, compartilha. Vamos terminar essa live por aqui. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, deixe o like e compartilhe. Vamos terminar essa live por aqui. Desejando a todos uma semana abençoada em nome de Jesus, uma noite de bênção, uma semana repleta de coisas maravilhosas, porque Deus está no controle de tudo. Tá, gente? Então, deixe o like e compartilhe. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Gente, valeu. muito obrigado e sejam muito bem-vindos ao nosso canal Brasil no Ponto News, Brasil no Ponto TV. Esses foram os canais de hoje. Voltamos na quarta-feira. PL da anistia humanitária já para ontem. Para ontem, tá, gente? Valeu. Anistia já. E o povo brasileiro, Hugo Mota, não seja covarde, né, cara? Seja macho. Cheira um cara brigador. Larga o STF para lá e cuide do negócio. 500 e pouco deputados. Para de ser vergonhista, ok? Se inscreva e compartilhe. Tá? Voltamos na quarta-feira. Boa noite a todos. Fiquem na paz. Até lá. Fiquem na paz aí. Boa noite a todos. Valeu. Uma boa semana aí para todos.